Shalom. Hoje vamos falar um pouco a respeito da porção Shemot. Shemot, os faraós da nossa vida. Vamos tentar adentrar no processo que Hashem realiza no mundo para a redenção dos seres humanos. Para tanto, é necessário entendermos como Hashem influenciou na história para que isso pudesse vir a acontecer e está acontecendo nos nossos dias de hoje. E a porção desta semana leva o nome do livro ao qual iniciamos o estudo, que é Shemot. Claro que você conhece este livro com o nome Êxodo. Por quê? Porque na tradução ele quer levar você à compreensão de que é o livro que fala da saída do povo de Israel do Egito. Mas Shemot, ele traz a questão dos nomes, os nomes dos filhos de Israel que entra no Egito e que vai sair do Egito. Trago para vocês aqui uma página. Este aqui é a página do site hebraico.com. Para quem está estudando o hebraico agora, é uma página excelente. Desde já, deixo aqui minha indicação. E diz: Vayele Shemot Bnei Israel Rabaim Mitzrayma et Yaakov Ish Uveito Baú. E estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Yaakov. Cada um entrou com a sua casa. Aqui ele relata que cada um dos filhos de Israel já tinha seus filhos, suas famílias, e todos estes adentraram no Egito. Mas você se lembra bem que para que isto viesse a acontecer, foi necessário que Hashem utilizasse a Yosef. Yosef, o irmão que foi vendido ao Egito, que passou por um grande processo e que depois se torna governador do Egito. A questão é como um estrangeiro, como alguém estranho ao costume egípcio, consegue subir ao cargo de governador. Isso é explicado facilmente quando se entende quem é Hashem, que não é limitado pelas questões humanas. Mas, segundo a visão humana, isso seria impossível. Afinal de contas, no Egito, o Egito antigo, o Egito da população que é descendente de Ham, um estrangeiro jamais chegaria a esta posição. Então, agora adentramos ao nosso questionamento neste estudo. Para que você entenda, o Egito, ele surge na descendência de Ham, na sua tradução, Cam. Isso está em Bereshit, ou Gênesis 10, 6, onde diz: e os filhos de Ham são Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. E lá em Salmos 78, 51, você entende? Feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de Ham, nas tendas de Cão. O próprio salmista revela que as tendas de Ham significa que é a sua descendência, aqueles que são filhos do Egito, do Mitzrayim. O Salmo 105, 23 nos diz: então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cam. Então o Egito é
um povo de descendência de Ram. Mas quem é Ram? Quem é Cão? Filho de Noa. Lembre-se que o nosso pai, Noé, ele teve 3 filhos, né? Jafé, Ham e Shem. E desses se gerou toda a descendência da humanidade. Em Gênesis 10, 21, 30, nos diz: E a Sem, nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Aram. E os filhos de Aram são Uz, Hul, Jeter e Mas. E Arfaxad gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Como se repartiu a terra? Na época de Babel, da Torre de Babel. Foi na época de Peleg. E Joctã gerou Almodá e Selef, e Hazarmavé e Gerá, e a Hadoram, a Usai, a Dícia, a Obal, a Abimael, Seba, a Ofir, a Avilá e a Joabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Mesá, indo para Cefar, montanha do Oriente. Toda a parte que diz a respeito ao Oriente de quem? De quem? De Canaã. O ponto físico, o ponto central, o ponto de referência das Escrituras é sempre a terra sagrada, é sempre a terra da promessa. Então, a oriente de Canaã vivia o povo semita, chamado descendentes de Shem. O Egito, no tempo de Yosef, dissemos que Yosef ele foi levado ao Egito para poder servir a um propósito de Hashem. Sim, ele deveria se tornar governador. Sim, ele deveria ser aquele que receberia os filhos de Abraham, né, os descendentes de Isaac, filhos de Jacob. Ele deveria receber no Egito. Pois Maibre Xexi I, um faraó estrangeiro, por ser descendente de imigrantes chamados Ixos, formou um exército, ganhou a guerra e exilou então o faraó Apepe para conquistar o poder. Isto porque até então o Egito, o Mitzrayim, era governado pelos descendentes de Cã. E os Ixos, que são asiáticos, povo do Oriente em relação a Canaã, povo do Oriente, desce e vem até a região do Egito e adentrando aquela região, eles começam a conquistar a terra do Egito e conseguem tomar o poder. Não tem bem uma concordância geral a esse respeito, mas a Manetan, que é utilizado inclusive pelo historiador Flávio Joséfos, acredita que foi através de uma guerra muito sangrenta, né, e muito difícil que os chamados Ixos conquistaram o poder. Já outros historiadores mais modernos
com pesquisas arqueológicas e achados arqueológicos, identificam que os ixos, que estes que migraram, eles começaram a vir aos poucos e gradativamente eles foram aumentando em número e tomando o poder. O nome Ixos foi usado pelo historiador egípcio Manetho em 300, ele que viveu em 300 da era comum, que de acordo antes da era comum, que de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo do século I depois da era comum, traduziu a palavra Ixos como reis pastores ou pastores cativos. Tem essas duas visões em relação à tradução deste nome. Esta pintura que você agora vê foi encontrada no túmulo de um oficial chamado Khnumhotep, da 12ª dinastia, mostrando uma procissão, possivelmente de cananeus, chamada Amu. Amu é interessante essa palavra, pois os conhecidos pelo nome de Ixos, né, que é um grupo misto, né, não pode se dizer que são de um único povo, porque os achados arqueológicos mostram diferentes povos que eram chamados ali de Ixos, e eles vão se estabelecer na parte norte, delta do Egito, durante o século XVIII, antes da Era Comum, né? E vão tomar esse poder. Boa parte do que sabemos sobre a origem da história dos Ixos vem de fontes escritas dos próprios egípcios, com um destaque para o papiro Hiriad. Também de grande importância a escavação sistemática da sua capital. Qual capital? Avares, né? Hoje a moderna Tel El-Dab, a nordeste do delta do Nilo. Então essa parte dessa região chamada Avares foi a parte onde esses Ixos habitaram. O Amu, que era um povo que fazia parte dos Ixos, era o termo contemporâneo usado para distinguir o povo de Avares, a capital dos Ixos no Egito. Os egiptólogos convencionalmente traduzem a Amu como asiáticos. O historiador judeu Flávio Joséfo, em seu Contra Apionem, afirma que Maneto foi o primeiro a utilizar o termo grego Ixos. Este termo, Ixos, é grego, traduzido equivocadamente como pastores reis. Os egípcios que testemunharam a invasão dos íxios os chamavam de Rikau Kausut, os governantes de países estrangeiros. Chamavam eles de os governantes de países estrangeiros, termo que inicialmente apenas referiu-se à casta dominante dos invasores, mas que quase certamente serviam para designar dinastias estrangeiras ao invés de uma nação inteira. Especula-se que eram uritas ou mesmo hititas, porém, muitas características desse povo permanecem ignoradas. A questão é que eles também tinham crenças como adoração a Baal, a Está, que fazem parte do povo semita. Essa região que eu falo para vocês é exatamente esta aqui, onde você percebe o nome Avares. E observe que todas a proximidade, né, que existe de Avares com o chamado povo de Gaza, a região onde habitou e habita o povo de Israel. A questão é que o Egito sempre teve um papel no projeto de Hashem. Sempre teve.
Isaías 36:6 diz: Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. Isto porque toda vez que você percebe um dos nossos patriarcas sentindo fome, grave, ele sempre diz isso, excluindo a questão de Isaac, que ele desce ao Egito. Isto porque, segundo a linguagem da nossa chamada Bíblia, toda vez que alguém estava se elevando, toda vez que alguém estava crescendo, ele estava indo em direção a Canaã, a terra prometida para Israel. E toda vez que ele estava decaindo, ele estava se afastando de Israel, portanto, ele estava descendo. Isto levando em consideração de que a palavra de Deus ela é revestida de uma roupagem humana. Deus fala de coisas espirituais através de uma linguagem humana para que nós, dentro da nossa capacidade, possamos entender. Portanto, quem vive em Israel, quem vivia junto com o povo de Israel, tinha uma cultura, um pensamento, uma elevação da sua consciência muito maior. E todo aquele que se afastava disso e ia viver com povos que estavam afastados dessa consciência, é claro, ele estava descendo. E Hashem diz que o Egito, a cultura do Egito, a própria consciência do povo do Egito era uma consciência de pessoas afastadas dele, portanto, afastada da verdade, portanto, eles eram pessoas egoístas, concentradas no materialismo, e todo aquele que se apoiava nele tinha sua mão furada, ou seja, a sua ação era anulada. Você queria fazer algo para o bem, mas como se apoiou no Egito, você furou sua mão, a sua ação foi inválida. E assim é, né? O Oséias 11:5 diz: Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusaram arrepender-se. Nesta época, Hashem estava mudando agora, né, o exílio do povo de Israel. Agora o povo de Israel não passaria mais pelas mãos do Egito, mas passaria agora outra pá de pilão, né? No caso, para trazer conserto ao povo, e seria a Assíria, que foi, considerando as questões da vivência do povo de Israel, ainda pior. Jeremias 37:7 diz: Assim declara o Senhor, o Deus de Israel: Assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército do Faraó, que saiu em vosso socorro, retornará para a sua terra no Egito. Sempre Hashem agora está tirando o Egito, né, dessa questão de contato com o povo de Israel. Porque o tempo que o Egito serviu para os israelitas foi o tempo da época de Yosef até Moshe. Era o tempo em que Hashem estava ensinando ao povo a sair da limitação de crenças. Como assim? Observe que nosso pai Abraham era um homem de idade avançada e ele acreditava que seria impossível que Hashem cumprisse a palavra de que ele seria pai de nações. E Hashem ensinou para o nosso pai Abraham que estas coisas, estas limitações humanas, não são limitações cabíveis a Hashem. Até porque essa visão que nós temos de vida é limitada, ilusória e é mentirosa. Isso não faz parte do conceito de vida do Todo-Poderoso. Portanto, para Hashem, nada é impossível. E tudo para ele se torna existente de acordo com a sua vontade. Assim, Abraham pôde compreender e cumprir o seu propósito, pois ele entendia agora que a caminhada dele nesta terra era apenas uma peregrinação e que Hashem poderia fazer o que quisesse para que isso pudesse ser cumprido, o plano de redenção.
da redenção humana. Isso também foi ensinado para Isaac e foi ensinado para Jacob. Eles aprenderam a confiar no poder absoluto de Hashem. Quando chega a vez dos filhos de Israel, eles agora, não mais experimentarão a revelação do El Shaddai, o Deus suficiente. Eles agora vão experienciar o Irie, Axé, Irie. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Eu fui o que fui. Eu sempre serei, diz Hashem, aquilo que for necessário, no momento que for necessário, para que o meu projeto seja cumprido. Observe, na realidade, os Ixos penetraram no Egito de forma gradual e pacífica. A palavra Ixos é uma malformação das palavras egípcias Eka Jatsut, que nós já falamos, que significa chefe de um país estrangeiro. Este termo foi utilizado desde o Império Médio para designar os chefes das tribos semíticas da Palestina e da Síria. Entenda, Palestina e Síria é uma forma de trazer para a realidade de hoje, os nomes antigos que já não existem mais. Então, aquela região, no tempo de Yosef, no tempo de Moshe, eles tinham outros nomes, mas nós só vamos identificá-los através de uma atualização. Por isso, você vai ver dentro do contexto histórico a palavra Palestina, Síria, que nos tempos do século XII, da dinastia, que equivale a mais ou menos, e lembrando sempre que estas datas podem ser modificadas, porque o próprio Deus, o próprio Hashem, eu creio assim, ele deixou isso encoberto. Então, até hoje, estas datas são atualizadas a cada achado arqueológico. Até hoje, o Egito é estudado e ainda é um mistério para a humanidade. Bem, esse século XII, que é a dinastia, na realidade, a dinastia 12, 12ª dinastia, equivale aos anos de 2040 a 1786, antes da Era Comum. Entraram no Egito à frente de tropas mercenárias e também como trabalhadores com suas famílias e se estabeleceram no delta do Nilo, naquela região que nós chamamos Avares. Isso se reflete em uma cena do túmulo do Normar, governador Khnumhotep, em Beni Hassan, que mostra uma caravana de asiáticos com suas roupas e pertences típicos. Essa daqui que nós analisamos um pouco antes, se você for ver, observe se não tem muita semelhança com o povo hebreu, ivrita. O governo dos Ixos durou pouco mais de um século, 100 anos. Se seguirmos a cronologia do Cânone Real de Turim, texto 500 anos depois, que contém a lista dos reis do Egito, nele são mencionadas duas dinastias íxias, a 15ª e a 16ª. Enquanto isso, a 17ª dinastia surgiu no Alto Egito, formada por governantes da região de Tebas, que inicialmente se declararam vassalo dos Ixos. Durante o tempo do governo dos Ixos, o povo da região no delta, do Alto Egito, porque o Egito era dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, eles se consideravam ali, o Alto Egito, vassalos. Eles se submetiam ao governo dos Ixos. Mas isso não durou muito, e eles acabaram sendo expulsos. É muito complicado. Um povo de raiz, que vem da família de Ham, aceitar um governo de descendentes, semitas, da descendência de Shem. Além do que, é como se alguém estivesse tirando sua terra, tirando de você a sua casa.
Observando isso, né, entendendo que só foi possível para Iosef governar, porque o rei daquele tempo, o rei do tempo de Iosef era chamado, né, até de Xerxes I, ele era um Ixos, ele é um estrangeiro. Portanto, para ele deixar que um outro estrangeiro governasse, né, tendo a sabedoria de Iosef, não era algo incomum, né, não era algo tão é, é, desonroso para o povo, né, como seria se fosse um egípcio natural. Portanto, ele permite isso acontece durante muito tempo, inclusive nesta época é dito que existe, né, uma fome muito grande no Egito, como consta nas escrituras que aconteceu no tempo de Iosef. Os Ixios, eles, durante todo esse tempo que viveram dentro do Egito e governando, eles introduziram sua cultura, introduziram a sua sabedoria, como, por exemplo, como se acredita, os historiadores, né, introduziram ali cavalo, carruagem, o arco composto, machados de batalha, e melhorando ali as técnicas avançadas de fortificação. A cidade Avares dos Ixios, ela foi construída sobre ruínas de uma cidade do Império Médio, né? As escavações na antiga capital dos Ixios, iniciadas nos anos 60, revelaram um templo em estilo cananeu. Havia ali restos de funerais e cerâmicas de estilo palestino, no que nós conhecemos hoje como Palestina. Uma boa amostra de suas armas de tecnologia superior, além de uma série de afrescos minoicos que demonstram semelhança, né, estilísticas aos de Knossos e Tera. Aparentemente, os Ixios não exerceram muita influência na maior parte do Egito. Não era todo o Egito, né? Está claro que em Avares, na região onde eles viviam, é que se estabeleceu um povo que tinha uns traços culturais bem diferentes dos egípcios. E no tempo de Moshe, como você pôde perceber, depois de 100 anos, se levantou Tutmoses I, e ele realmente foi à batalha e conseguiu dominar os Ixios. Os Ixios continuaram, na verdade, ao que parece, vivendo ali na terra em sua boa parte. Alguns foram expulsos, outros foram mortos, principalmente governadores. Observe que o povo de Israel permanece ali, mas agora a coisa irá mudar para o povo de Israel. Este faraó, Tutmoses I, provavelmente foi aquele que a Torá nos indica que lo yadá, ou seja, não tinha entendimento, não tinha conhecimento de Yosef. Yadá é uma palavra hebraica que tem muito a ver com conhecer de forma íntima. Não é, ou seja, não é que esse Tutmoses não soubesse da existência de Yosef. Ele não tinha intimidade com Yosef. Ele não tinha nenhum tipo de relação com Yosef. É isso que ele quer dizer, porque a palavra Yadá, em hebraico, é a mesma utilizada para quando um homem e uma mulher que se casam e têm sua primeira relação, né? Ou seja, vão ter, primeira não, eles vão se relacionar. Então, é o mesmo termo utilizado. Lá em Êxodo 1:8 nós vemos isso. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a Yosef. O texto em hebraico, aqui, Vaiacan Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Ou seja, e se levantou
A palavra yakam vem de kum, levantar, né? Se levantar. E quando se fala de levantar, é como se ele tivesse passado por um processo de retomar o poder. Ou seja, quando a palavra diz e se levantou, ou seja, tomou uma atitude, teve uma ação. Até então, os reis do Egito, eles aceitavam bem, né, o governo Ixo, mas o Temóstenes primeiro resolveu dizer: ora, esta é minha casa, eu sou o dono e eu não aceito mais este governo. Vamos falar um pouco sobre Hatshepsut. Eu estou tendo muita dificuldade em falar esse nome, Hatshepsut, e Tutmoses II, né? Este Tutmoses I, ele teve uma filha, mulher, e com sua esposa, e não teve mais filhos. Então ele vai ter um outro filho com uma de outra esposa, chamado Tutmoses II. A questão é que na cultura egípcia é comum, você pode pesquisar, o casamento entre irmãos, isto para fortalecer a dinastia e manter o poder. Era comum que isso acontecesse. E ele casou Hatshepsut com Tutmoses II. Hatshepsut não teve filhos homens. E ela é que supostamente encontra Moshe, né? Vai encontrar Moshe no Nilo. E ela cria. Só que é verdade que Tutmoses II, ele entende que o não será bom para o Egito ter de novo um estrangeiro, porque se sabe que aquele menino que foi encontrado lá no Nilo não era um egípcio. Por quê? Não. Porque a ordem, né, de jogar os filhos nascidos no Nilo eram para os chamados estrangeiros, os servos, os escravos. Observe, esse faraó que não conhecera Yosef, não tinha intimidade. Ele disse ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Vaiomer, ele amou Hine Am para o seu povo, dizendo para o seu povo, Binei, os Binei Israel, Arav ve Adzum Mimeno. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Ou seja, o que ele tinha medo, na verdade, que de novo acontecesse, porque, como nós vemos a história falar, os Ixos eles foram aumentando de tamanho até tomar o poder. E ele diz: eu não posso permitir que isso aconteça de novo. Vamos agora tomar medidas para que isso não aconteça. Temos que diminuir este povo, não podemos lançá-los fora. Eles são importantes para trabalhar para nós. Eles são a mão de obra forte, né, para para a nossa economia. Não podemos dispensá-los, mas, no entanto, não podemos permitir que eles cresçam. Só disso daí, você já tem uma lição para a sua vida, né? Muitas vezes você vai passar por esse processo. As pessoas, né, enquanto você está sendo útil para elas, né, e você trabalha para elas, você é servo delas. Isso eu falo de pessoas, de sistema, de tudo. Mas ela não vai permitir que você cresça. Ela vai tentar podar de todas as maneiras o seu crescimento para que você não tome o poder, né? Como se o poder pudesse estar no poderio, ou seja,
vontade humana, né? O povo de Israel não estava destinado a governar o Egito, mas eles não sabiam disso. Verso 11: E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades tesouros, Pitom e Ramsés. Na verdade, Pitom e Ramsés também é uma atualização, né? Foi feito para que pudéssemos entender qual era a região, mas a região, na realidade, era ali próximo a Avares. E o que eles estavam falando é que esse povo, né, era uma cidade, a palavra Miseknot, ele está ligado a uma questão, uma cidade que era perigo. A Arei, Miseknot, era uma cidade que trazia perigo. Eles estavam ali para construir essa cidade, ou seja, para trabalhar nessa cidade. Agora, eles vão trabalhar ali naquela região. É uma cidade, é uma região perigosa para o nosso governo, mas eles vão fazer agora trabalhar para mim, para Faraó, certo? Eles não terão mais tempo para poder crescer como cultura. Eles agora vão estar submetidos a Faraó. 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eles pensavam, como é que pode? Nós afligimos e eles crescem, nós afligimos e eles crescem. Observe que, mesmo aqui, ele está falando de um povo. E observe que quando o povo de Israel vai sair do Egito, a palavra fala que seguiu junto com o povo de Israel um povo misto. E você entende que nessa região onde o povo de Israel estava vivendo, né, é dito pelos historiadores que os ixos eram chamados de um povo misto, um povo de várias culturas. Mais uma vez, a palavra demonstra a sua veracidade. 1:13. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né? Então, você vai observar que quando você está ali no poder, o povo egípcio retoma esse poder, ele agora tem um problema: manter o poder. Então, eles percebem que o povo continua crescendo. Eles então começam a apertar cada vez mais, a afligir cada vez mais. E o resultado não alcançado torna o ódio, a dureza por parte de Faraó ainda maior. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que serviam com dureza. Aquela região que nós comentamos de Avares é uma região onde era rica, uma terra rica para a agricultura, tanto que você observa que quando o rei, né, da época, Xexi tem um sonho, vai contar para Yosef e ele vai falar ali das vacas, vai falar das espigas do trigo. Então, ele ali está falando exatamente porque aquela terra é rica. E outra coincidência é que essa questão das vacas, né, 7 vacas, também tem um teor religioso para os ixos. Isso segundo os historiadores. E ele vai ter aquele sonho. Naquela região, tinham muitos juncos, né? As margens dos rios ali que recebiam água ali do Nilo, eles tinham muitos juncos, e esses juncos eram utilizados para a fabricação de papiros, e eram vários tinha uma grande produção de papiros, ou seja, até nisso a história vem nos trazer dados que fundamenta a existência de Moshe, né, e José naquela região de Avares. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá.
Ele disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por gentileza, é, disse: por que fizeste, desculpa, por que fizestes isto? E que guardastes os meninos? Por que guardastes os meninos com vidas? E as parteiras disseram ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a dar com elas, a falar com elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e as fortaleceu, né? E aí vocês já conhecem a história, né? Que Moshe ele nasce, mas a mãe de Moshe ela usa de sabedoria para esconder o filho durante 3 meses e depois ele coloca Moshe, né, dentro de um cesto e coloca lá no Nilo. Essa é a genealogia da 18ª dinastia egípcia. Armose Nefertari, aí vem Meritanu, Amenhotep, né, Armose. Esses nomes em vermelho, né, são os nomes encontrados lá, né, são vários tipos de nomes encontrados diferentes para a mesma pessoa, né, diferentes nomes para a mesma pessoa. Por exemplo, Armose, também chamado Armose Nefertari, e Meritano é Amenhotep I, Armose Tutmoses I, Hatshepsut Tutmoses, e que se casou com Tutmoses II, né? E vem dele Tutmoses III, que é quando Tutmoses II não tem filho com Hatshepsut, né? E vem ele tem com a outra esposa, com uma outra mulher do seu harém, né? Ele tem um harém, ele casa com, tem uma relação com uma dessas mulheres e nasce Tutmoses III, né? Mas quando o reinado de Tutmoses II, ele dura muito pouco, apenas 8 anos, e ele morre. E aí, Hatshepsut, ela vem a reinar durante 20 anos, 22 anos aí aproximados. Observe que Tutmoses III ainda é uma criança, portanto não tinha como ascender ao processo. Mesmo assim, achados arqueológicos mostram que Tutmoses III tinha Hatshepsut como uma inimiga, tinha ela como uma mulher que usurpou o trono. Ele tinha inscrições de difamação contra ela, apesar de ter colocado a sua tumba do lado dela. Mas fazia restrições, fazendo fortes críticas a ela, né? O que mostra o ciúme. A questão é que Hatshepsut poderia ter assumido o poder no intuito de esperar a volta de Moshe, porque se lembrarmos, Moshe, que foi criado para ser príncipe no Egito, para ser um novo faraó, ele tem que fugir. Isso porque, na verdade, Tutmoses II também não queria que um estrangeiro voltasse ao poder, depois de tanta luta da sua dinastia para expulsar os íxios. Por uma questão de segurança, inclusive, é dito até pelos historiadores que Hatshepsut assume o poder. E dentro dos achados mostra que sempre ela estava acompanhada de Tutmoses III. Ou seja, ela nunca agiu no sentido de colocá-lo fora da questão do poder, né? Mas ele fez várias críticas negativas em relação a ela. As estátuas profanadas eram de um dos faraós mais bem-sucedidos, influentes e longevos.
1479 a 1458 antes da Era Comum, no Egito Antigo. Na verdade, se tratava de uma mulher, uma das poucas a governar aquela grande civilização e por um período equiparável ao reinado de Cleópatra, que posteriormente governaria por cerca de 20 anos. Seu nome era Hatshepsut, que significa a mais importante das nobres damas. Ela era uma princesa real, filha da rainha Amoses e do rei Tutemes I, um general famoso por lendárias batalhas militares, inclusive pela expulsão dos Ixos. Bem, a questão é que Tutmoses III é bem aquele faraó, segundo o nosso entendimento, né, a respeito dessa questão de tempo, né, que existia entre a história de Yosef, a história de Moshe, que deveria estar no poder no momento do êxodo. É o mais provável, né? Isso é uma questão de crença, onde nós podemos crer. Uma das coisas que leva-nos a crer nessa questão é que o corpo do Tutmose III, apesar da tumba dele estar do lado de sua madrasta, o corpo dele não foi encontrado. Foi achado um corpo, mas não faz referência a ser o corpo dele. E no túmulo dele existe uma oração, né? Que é esta aqui que nós encontramos. A décima hora, Amduat, 10ª hora especial para os afogados do mar. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuam sobre a face de Nu, aos que estão no abismo de Daduat, ó vós que estáis submersos na obscuridade no abismo, cujas mãos cobrem o seu rosto, ó vós cujos rostos estão mergulhados na Duat, cujos espinhos dorsais ficaram na inundação, ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre suas costas, com rostos voltados para trás. Que haja ar para vossas almas, para que elas não se asfixiem, que vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir um caminho reto no abismo com vossos pés, sem que vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação, vossos corpos não cheiram mal pela putrefação, vossa carne não está em decomposição, tendes o poder sobre a vossa água, respirais, porque eu o tenho decretado. Vós sois os que realmente estáis na inundação, os que foram afogados por seguirem a minha. E aí tem uma palavra que eles não conseguiram, carnel, que eles não conseguiram traduzir, que traz a vida a vós. Ou seja, bem definida quando a própria palavra diz que o faraó ele foi afogado ali junto com os seus generais, né? Salmo 106, verso 9 a 11. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os redimiu da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Diz o Terrilim, o Salmo 106, 9 a 11. O Salmo 136, 15 diz: mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim nós entendemos que o próprio Criador, ele faz com que haja ali o entendimento de que Faraó, ele veio a falecer junto com os seus soldados. E a inscrição, né, achada na tumba de Tutmoses III também nos indica que ele provavelmente foi o faraó da época do Êxodo. A questão é que
Muitas vezes nós estamos passando pelo processo também de redenção. Todos nós temos que sair do Egito. Aqui demonstra que o povo, o povo do Egito, eles serviam a outros deuses e serviam a outros propósitos. E durante um bom tempo, eles até viveram uma época de grande glória, de grande poder. Mas no momento em que Deus se levanta, no momento em que Deus vai fazer com que o seu plano, o seu projeto, a sua vontade se cumpra, os inimigos perecem. Aqueles que estão contrários à vontade de Deus perecem. Qual é o nosso lado? Qual é a nossa nação, o nosso costume, né? Temos que compreender isto, temos que entender aonde nós estamos indo. Então, observe que toda essa movimentação é importante para que possamos entender que o próprio Deus, ele age na humanidade para poder fazer com que o seu propósito seja ali concretizado. Assim, eu me despeço de vocês e vamos aí estar vendo a Shacharit do Shabat, né, onde é trazido algo mais espiritual para as nossas vidas, né, com a Moratânia, e que nós venhamos a aprender e crescer e melhorar cada vez mais. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês.